Você sabia que existe um modelo matemático que comanda o sistema eleitoral do nosso país? Quais são os critérios matemáticos para definir se um candidato é eleito ou não? O sistema eleitoral brasileiro possui dois modelos, o modelo majoritário e o modelo proporcional. O modelo majoritário é aplicado nas eleições para presidente da República, governadores, prefeitos e senadores. E o modelo proporcional é aplicado nas eleições para deputados federais, estaduais e vereadores. Pelo modelo majoritário, é eleito aquele candidato que conseguir a maior quantidade de votos válidos, ou seja, a gente exclui os votos brancos e os votos nulos também. E o modelo majoritário ele é dividido em outros submodelos. Modelo de maioria relativa ou simples, que ocorre em apenas um turno, e o modelo de maioria absoluta, que vai ocorrer em 2 turnos. E o modelo de maioria relativa ou maioria simples é aplicado nas eleições para prefeito em cidades com até 200 mil eleitores. Atenção porque não é 200 mil habitantes, 200 mil eleitores, ok? Além disso, a maioria relativa ou maioria simples também é aplicada nas eleições para senadores. Agora uma coisa interessante sobre o Senado. Cada estado e também o Distrito Federal possui 3 senadores, ok? E o mandato dos senadores dura 8 anos, então eles não são eleitos, os 3 senadores, a cada eleição. Funciona assim. Em uma eleição são eleitos 2 senadores, daí 4 anos, na próxima eleição, é eleito outro senador. Outra curiosidade do sistema majoritário simples ou relativo ocorre na eleição para prefeitos em cidades com até 200 mil eleitores. Em alguns casos, o candidato eleito pode não ser aquele que foi escolhido pela maioria da população. Como assim? Imagine uma cidade com 185 mil eleitores que numa eleição após a exclusão dos votos brancos e nulos, contabilizaram-se 163 mil votos válidos distribuídos da seguinte maneira. O candidato X recebeu 40 mil votos, o candidato Y 75 mil votos e o candidato Z 48 mil votos. A gente sabe que o candidato Y, como recebeu maior quantidade de votos, vai ser eleito. Mas se a gente somar as quantidades recebidas pelos outros candidatos, 40 mil mais 48 mil dá 88 mil. Ou seja, a maioria da população não queria que o candidato Y fosse eleito. Mas mesmo com essa rejeição, pelo fato de ele ter recebido maior quantidade de votos em comparação com os outros 2 candidatos, ele vai ser eleito. Então, nesse sistema, não é correto a gente falar que é eleito aquele candidato que recebe a maioria dos votos da população. Isso não é correto. O certo é a gente dizer que vai ser eleito o candidato que receber a maior quantidade de votos comparando com os demais. Agora a gente vai falar sobre o sistema de maioria absoluta, que é aplicado nas eleições para prefeitos em cidades com mais de 200 mil eleitores, também nas eleições para governadores e presidente da República. Nesse modelo, vai ser eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos, ou seja, mais de 50%, mais da metade dos votos válidos. E se nenhum candidato alcançar no primeiro turno mais de 50% dos votos válidos, aí vai ser feito o segundo turno com os 2 candidatos mais bem votados no primeiro turno. Agora dá uma olhada em alguns elementos curiosos que estão previstos na legislação eleitoral a respeito do segundo turno. Será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, de maior votação. Bem interessante, né? Então, se alguém desistir, ou virar anjo, ou houver algum impedimento legal,
O candidato que tiver ficado em terceiro lugar no primeiro turno vai ser convocado para disputar, junto com o outro candidato, o segundo turno. Se na hipótese dos parágrafos anteriores permanecer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Então, se houver empate, vai vencer o candidato mais velho. É isso que a lei diz. Para finalizar esse vídeo, a gente vai falar de alguns boatos que ocorrem na época de eleições. Dizem por aí que se a quantidade de votos nulos superar a maioria dos votos ou superar a quantidade de votos recebidos pelo candidato mais bem colocado, enfim, tem variações desse boato. Se a quantidade de votos nulos for muito grande, as eleições são simplesmente canceladas e aí uma nova eleição vai ser convocada com outros candidatos. Os que disputaram até então não podem mais participar. Mas isso é apenas um boato, porque o critério é puramente matemático. Então vamos imaginar numa cidade de 1 milhão de eleitores. Se 999.999 eleitores anularem o voto e apenas uma pessoa votar em um candidato específico, esse único voto será o voto válido, será 100% dos votos válidos. Então, o candidato que recebeu esse voto vai ser eleito a despeito de todos os outros votos que foram anulados. Assim, cada cidadão deve exercer o seu direito, votando em um candidato, ou anulando, ou votando em branco, sabendo que se votar em branco ou anular o voto, esse voto é considerado inválido, mesmo que isso tenha um significado pessoal para a pessoa que executou o voto dessa forma. Existe um outro boato que diz que os votos em branco vão para aquele candidato que obteve a maior quantidade de votos. Olha, antes da Constituição de 1988 e da legislação eleitoral, o voto em branco era considerado um voto válido, mas era um voto de conformismo, era um voto tanto faz. Então, de acordo com a Justiça Eleitoral, como esse voto era um voto válido, ele era direcionado para aquele candidato que já tinha ganhado a eleição. Mas é importante a gente lembrar também que isso acontecia na época das cédulas de papel. Abrindo parênteses aqui, na época das cédulas de papel, vamos imaginar no momento da apuração, aquele tanto de cédula em branco, com uma pergunta: será que ninguém podia ali de repente marcar um X e dar mais alguns votos para um candidato ou outro? Fica aí uma pergunta para a gente, fechando parênteses. Voltando ao que a gente estava falando anteriormente, isso ocorria naquela época, mas hoje em dia, de acordo com a Justiça Eleitoral, isso não acontece mais porque os votos em branco e os votos nulos não são mais considerados votos válidos. Então, se você votar em branco, não precisa ficar preocupado porque o seu voto não vai ser entregue para ninguém. E da mesma forma, infelizmente, se você anular o seu voto, você não vai contribuir para que uma nova eleição seja convocada. E aí, o que você achou do modelo matemático do sistema majoritário de eleições? Você não pode perder o próximo vídeo, porque lá eu vou falar sobre o sistema proporcional. E só dando uma ideia inicial do que a gente vai falar lá, o sistema proporcional, gente, às vezes um candidato que recebe uma pequena quantidade de votos pode ser eleito, e um candidato que obteve uma votação mais expressiva, às vezes não eleito. Então a gente vai entender um pouquinho como funciona esse sistema proporcional nos outros vídeos. Na descrição desse vídeo, quero lembrar que eu deixei alguns links para você ter acesso a algumas leis que foram citadas aqui nesse vídeo. E aí, o que você achou? Deixa o seu comentário, aproveite para se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações, assim você fica por dentro de todas as novidades. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais e acessar o nosso site. Aqui do lado estou deixando outros vídeos para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Aqui a gente fala de matemática, também fala de outros assuntos interessantes. Eu fico por aqui, deixo com você o meu abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!